Então, você vê, se Deus é uma pessoa, quer dizer, é uma individualidade de alcance universal, mas ainda assim uma individualidade de uma pessoa que diz, usa a palavra eu, usa o pronome eu. Hã? Na verdade, ele é o único que usa esse termo eu com pleno direito. Porque em Deus tudo é personalizado, não há nada nele que não seja ele. Agora, em nós, cada um de nós, existe uma série de elementos que não são nós. A nossa hereditariedade, que a gente desconhece, não sabe que elementos estão lá, tem cobras e lagartos lá dentro, você não sabe. As influências de fora que foram se impregnando e que você não lembra mais de onde vieram, tudo isso não é você. Tanto que eu, na verdade, eu não acredito na existência do inconsciente pessoal. Eu digo, se é um inconsciente, não é pessoal. Né? Esses são elementos estranhos que estão impregnados e que me afetam de alguma maneira, mas que eu não posso dizer que sou eu. Né? Então, agora, isso quer dizer que nós somos eus, assim, por delegação, por empréstimo. Nós somos eu em potência. Ou seja, ao longo do tempo nós vamos nos personalizando, nós vamos pegando os elementos estranhos que estão em nós e nós vamos trabalhando e personalizando. Uns nós cortamos, outros nós transformamos, tá certo? Outros nós simplesmente desprezamos porque não tem importância. E no fim você vai personalizando o seu eu. E aí quando você está lá pelos 70, 80 anos, aí você começa a saber mais ou menos quem é o tal do eu. Né? Se chegar a isso. Né? Mas quando Deus diz, eu sou aquele que eu sou, ele está querendo dizer o seguinte, que nele tudo é eu. Não há um elemento estranho, tá certo? Não há um elemento externo, tá certo? E o próprio apóstolo São Paulo ele diz, nele vivemos, nos movemos e somos. Ou seja, não há nada que não esteja em Deus de algum modo. Isso não quer dizer o panteísmo, de que Deus é o universo. Não, Deus é esse universo, mas quantos universos ele queira criar? Tá certo? Ele mesmo já disse que vai criar outro, não disse? Então, quer dizer, Deus não pode ser esse universo, ele transcende o universo. Então, mas ao mesmo tempo, tudo o que é, vamos dizer, neste mundo que nós dizemos que não é Deus, nós queremos dizer que não é Deus inteiro. Mas aquilo está em Deus, não há outro lugar onde possa estar. Né? Por isso que diz o apóstolo que nele nós vivemos. Né? Nós vivemos, o planeta Terra existe e os galáxias inteiras existem em Deus, como possibilidades internas do próprio Deus. Internas que não se confundem com ele, mas que também não estão fora dele. Nada pode existir fora de Deus. Né? Então, isso quer dizer que Deus é o único que usa a palavra eu com total propriedade. Nele tudo é personalizado. Existe, alguém usa uma imagem muito bonita, ele diz, em Deus o corpo inteiro é um rosto. Né? Ora, nós reconhecemos as pessoas pelo rosto. Né? Se você vê o sujeito pela ponta do dedo, você não vai saber que é ele. Né? Se vê pelas costas, mais ou menos. Isso quer dizer que no nosso corpo, somente algumas partes estão personalizadas, especialmente o rosto, especialmente os olhos. Né? Você vê, até outro dia eu estava assistindo um filme em que o sujeito fez uma operação plástica e para mudar de identidade, inclusive mudou a cor dos olhos, mas mudou a cor, mas não mudou a expressão. Então, quer dizer, o olho é a parte mais expressiva da pessoa. Você pode, por exemplo, mudar o nariz. Quando a gente fez a operação do nariz, você ainda reconhece a pessoa. Mas o olho tem uma expressão pessoal, e isso aí você sempre reconhece. Mas e o resto? E a testa? E a orelha? Né? E o braço? Mão é mais personalizada, mas pé já não é. Pé você mete dentro do sapato. Tá certo? O coitado não pode nem se mexer lá dentro. Não é isso? Além disso, você vai andando, você estraga o seu pé ao longo do tempo. Né? O pé fica todo torto, cheio de calosidade, etc. Você não pode dizer que isso é pessoal. Não foi você que escolheu que seu pé ficasse assim. Foram as condições ambientes. Tá certo? Então isso quer dizer que no nosso corpo só uma parte muito pequena é personalizada. As outras não, são elementos impessoais que nós carregamos. Né? Mas em Deus não existe isto, não existe essa estranheza, não existe essa alteridade dentro de Deus. E por isso mesmo ele se define como eu. Né? E nós, você vê, nós levamos algum tempo para perceber eu sou eu. Né? Para você captar um pouco da sua identidade leva algum tempo.
E você pode perdê-la, qualquer doença mental faz você perder. Né? Quando você perde a memória, você perde a sua identidade também. Tudo isso em nós é incerto, ao passo que em Deus aquilo é certo e permanente e imutável. Né? Então, quando se fala, vamos dizer, de debate da existência ou inexistência de Deus, a gente acompanha, por exemplo, muitos desses debates do William Lane Craig. São argumentos absolutamente brilhantes, tá certo? E, em geral, ele humilha os adversários. Mas humilhar o adversário é uma coisa e provar a sua tese é outra. É? A existência de Deus não pode ser provada por argumentos no nível da certeza absoluta. Pode no nível da razoabilidade. Você pode até chegar àquele ponto e falar, se você não acredita em Deus, você é idiota, você é maluco. Você pode chegar até nisto, mas isto não é uma certeza lógica absoluta. Por que você não pode conhecer isso? Porque você só poderia chegar à certeza absoluta se Deus fosse um universal abstrato. Como Deus é uma individualidade concreta, que inclusive se manifesta no tempo, sob a forma de uma presença humana, então, meu filho, você só pode conhecê-lo por experiência, como qualquer outra pessoa. E por isso você verá, vamos dizer, que os argumentos pró e contra a existência de Deus são mais ou menos os mesmos há muito tempo. Tá certo? A pessoa torna um pouco mais elegante, um pouco mais sofisticado, mas não muda. Ao passo que o número de experiências de Deus que houve no mundo é ilimitado. Dessas vidas de todos os santos, santos místicos, São João da Cruz, né? Padre Pio de Pietrelcina, São Francisco, tantos e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos, tá certo? Que conheceram Deus por presença, pela ação direta de Deus, ação direta e personalizada com que Deus se dirige e fala com uma pessoa, tá certo? Ou introduz modificações na vida daquela pessoa, tá certo? Você vê como são modificações intencionais, tá certo? Então, quando você vê essa ação intencional de Deus, você está vendo a presença dele. É a ação, como você vê, exatamente como você vê a ação de um ser humano. O que caracteriza a ação de um ser humano sobre você? A intencionalidade da ação. Por exemplo, esbarrar em você, um carro pode esbarrar, uma motoca pode esbarrar, um urso pode esbarrar, qualquer coisa pode esbarrar, tá certo? Mas, quer dizer, empurrar você propositadamente para que você caia, só um ser humano pode fazer. Nenhuma fera que te ataque faz isso. Ela simplesmente bate em você. Mas, por exemplo, jogou o sujeito embaixo do ônibus. Isso só um ser humano pode fazer. Então, porque há uma intencionalidade, no caso maligna, mas se fosse uma intencionalidade boa, também, tá certo? Então, a intencionalidade significa que por trás daquela ação existe uma consciência que é dona de si, que é senhora de seus atos e que livremente, sem a sua influência, decide fazer isto ou aquilo. Não é isso? Com a consciência dos efeitos que pretende desencadear. Tá certo? Então, a ação divina, a mesma coisa. Quer dizer, não são modificações acidentais que possam ser explicadas por fatores impessoais externos. É isso que eu expliquei também na aula, o que é um milagre. Onde você vê um milagre, não é uma coisa estranha que aconteceu. Tá certo? É uma sequência de ações e de acontecimentos que marcam claramente uma intencionalidade. Tá certo? E por isso fazem sentido. E por isso se estabelece ali um diálogo, um encontro. Tá certo? Então, este tipo de conhecimento de Deus é abundante. Não confundam isto com a ideia, esta sim, herética, de que só conhecemos Deus por uma experiência interior, né? Por uma vivência interior ou por um sentimento. Não, isso é herético completamente. A ação divina é uma ação objetiva, né? Externa. É uma ação sobre o mundo físico. Né? Então, quando eu digo só o conhecimento experimental de Deus vale, não é experiência no sentido psicológico, subjetivo, de jeito nenhum. É experiência no sentido objetivo. Não é isso? Então, por exemplo, se você pega aquelas curas todas que Deus operou a pedido do Padre Pio de Pietrelcina, não eram modificações subjetivas. Eu tive uma impressão de que Deus falou comigo. Não, não, não. Ou era uma coisa que acontecia mesmo no campo físico, ou não acontecia. Né? Então,